Oi pessoal, aqui é o Ciro Massi, eu sou médico psiquiatra e nós vamos falar um pouquinho sobre um transtorno de ansiedade chamado estresse pós-traumático. Existem dois grandes grupos de estresse relacionado a algum tipo de trauma. Há um estresse agudo que pode acontecer, por exemplo, depois de uma violência física, depois de, por exemplo, um acidente de automóvel, qualquer tipo de acidente, né? Existe ainda o estresse de você estar em qualquer acontecimento que ficou muito próximo da morte. Então a gente tem que pensar que na pandemia, muita gente aí experimentou sensação de falta de ar, ou teve que ficar numa UTI, teve que ficar hospitalizado, e isso pode ter gerado um estresse pós-traumático. Como é que você sabe se isso está acontecendo? Normalmente, a memória daquele fato que deveria ir para a memória remota, longe, isso já aconteceu, isso já acabou, fica em áreas do cérebro de uma memória que acabou de acontecer, né? Então você não consegue esquecer daquilo. Várias coisas podem servir de gatilho. Você vê um móvel, você vê um filme, você passar por uma determinada rua, pode lembrar do episódio traumático, e isso tem que ter tratamento, tá? Não dá para ficar nesse estado de ficar revivendo a situação traumática. Outro tipo de estresse pós-traumático é aquele que acontece com pessoas que passaram muito tempo numa situação de trauma. Por exemplo, vivendo num lar abusivo, com algum parente com relação abusiva, né, de algum modo. Isso também acaba mudando o cérebro, literalmente mudando a estrutura do cérebro e não permitindo que a pessoa desfrute da sua vida. Ela fica revivendo essas situações. Então, cada vez que revive, a sensação é de hiperfoco, é de estar super alerta ao que está acontecendo, sensações corporais como palpitação, batimento cardíaco, suores nas mãos, respiração apertada, difícil de entrar, e rememorando, muitas vezes, a situação de trauma original. Então, assim, pessoas que sofreram sequestro, pessoas que passaram por acidentes graves, pessoas que foram hospitalizadas durante muito tempo, pessoas que passaram algum tipo de abuso emocional ou físico, pessoas que viveram em situações mais crônicas, dias de, por exemplo, de sequestro ou de algum tipo de abuso, ou mesmo simplesmente hospitalizadas com uma doença muito grave, depois que passa a situação, se estiver revivendo, estiver sentindo de novo aquelas sensações, ou se estiver num estado de alerta constante, como se tivesse algum perigo rondando, olha, pode estar presente o transtorno de estresse pós-traumático, que merece ter uma avaliação, tem tratamentos bastante eficazes, não é para ficar sofrendo. Na verdade, é um equívoco do cérebro que mantém o indivíduo, a pessoa, num estado de alerta, como se aquela situação pudesse voltar a acontecer, né? Então o cérebro tem muita dificuldade nessas circunstâncias de compreender, de entender que aquilo já passou e tirar da memória recente, como se tivesse acabado de acontecer, e jogar para a memória remota. Já passou, já era. Tem que procurar tratamento. Pessoal, muito obrigado.